Cinejornal está no ar e hoje eu te mostro uma entrevista especialíssima com o nome mais comentado do cinema brasileiro nos últimos tempos, Wagner Moura. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Wagner, eu adoro a frase quando você diz que você é um conjunto, né? Você é um artista que é um conjunto de tudo que você já fez ao longo do tempo, dos seus personagens, nos filmes, nas peças, nos seus trabalhos de televisão, na vida. Mas você tem uma formação de jornalista. Então hoje, se você tivesse que entrevistar o Wagner Moura, e sabe aquele blá 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 que a gente faz antes de começar a entrevista, como é que você se apresentaria, exercitando aí seu lado jornalista? Como assim? Você vai entrevistar esse aqui o Wagner Moura. Esse aqui é Wagner Moura, ele é baiano, ele tem 3 filhos, ele torce pelo Esporte Clube Vitória. Ele está fazendo 2 coisas que parece que ele gosta muito. Ele está fazendo uma peça em Salvador, que é a cidade favorita da vida dele, e ele está lançando O Agente Secreto, que é um filme que ele adora. Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. Você está com 2 trabalhos simultâneos, 2 simultâneos. Um no teatro, que é um julgamento, depois do Inimigo do Povo, e está com Agente Secreto, o filme no cinema. São 2 trabalhos que dialogam assim diretamente e dizem muito desse artista que você vem construindo. Exatamente. E que você é. E que fala de temas que te interessam. Que artista é esse, que temas são esses que te interessam? O julgamento foi inclusive um texto que eu escrevi. É baseado na peça de Ibsen, mas eu escrevi junto com Cristiane Jatahy e Lucas Paraíso. Isso me deu muito prazer, porque os personagens eles sempre são amálgamas entre quem sempre eu e o personagem, que o autor quis com aquilo, mas sou sempre eu ali. E cada vez que eu puxo o personagem para mim, o personagem ganha mais verdade, mais força. E nesse caso do julgamento é muito forte, porque tem várias frases que eu falo ali que sou eu mesmo falando. Uma coisa que eu nunca fiz e que você sabe que eu nunca fiz foi agir contra a minha cidade e nem contra as pessoas que moram lá. Isso eu nunca fiz. A coisa que me deu mais vontade de fazer essa peça é que eu me inquieto demais com o que eu acho que é o ocaso da verdade. A verdade, isso tem a ver totalmente com o que você faz, com o que os jornalistas fazem, com o poder com o papel da imprensa, com o avanço das tecnologias de inteligência artificial que fazem com que uma Simone Zuccoloto apareça na televisão tranquilamente falando com a sua voz e não é você. Isso é de uma loucura. Isso para mim é uma loucura. Isso é assustador. Isso me assusta. Porque se a verdade já estava acabando, se as pessoas começam a ser informadas a partir dos algoritmos, através das suas predileções, suas preferências. Então, se o jornalismo começa a cair como negócio e como ideia, porque você tem líderes do mundo atacando jornalistas, em que a jornalista não vai... Se essas coisas todas começam a acontecer, como é que a gente vai se relacionar um com o outro? Se a gente começa a viver em mundos diferentes, em realidades diferentes, que língua, que espaço mental em comum a gente vai habitar? Isso me assusta muito. E eu queria colocar muito isso na peça, e cabe perfeitamente na história do Inimigo do Povo, que é esse cara que foi calado, foi injustiçado. Wagner, lembro de Agente Secreto, quando você estava filmando lá no Recife, a gente se encontrou, foi seu aniversário, você estava feliz da vida de estar filmando com o Kleber, uma pessoa que você já admirava há muito tempo, de estar no Recife, ali no Nordeste, contando essa história. E de repente o filme vai para o mundo, você ganha prêmio em Cannes, está fazendo aí uma peregrinação gigante com o filme. O que esse filme tem provocado nas pessoas, nas plateias do Brasil, né? Você estava em Recife, e do mundo, e o que você gostaria que ele provocasse? O que eu gostaria que provocasse, eu não sei, é difícil assim. Eu gostaria que... Eu estou vendo as pessoas serem provocadas pelo filme, pela estética do filme, pelo conteúdo do filme, pelos aspectos técnicos, pelas atuações. Tudo que um bom cinema deveria fazer, eu sinto que o Agente Secreto está fazendo. Que as pessoas estão comovidas e mexidas. E é bonito ver um filme tão brasileiro, tão pernambucano, atingir, mexer com pessoas na Suíça, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Goes to Wagner Moura in Secret Agent.
Você ganhou o prêmio de atuação em Cannes, o primeiro ator brasileiro que ganha esse prêmio. O que esse prêmio significa para você, não no lugar do glamour, da coisa pueril, da futilidade, mas de ser uma conquista mesmo, de uma dedicação sua, da sua carreira, de uma coisa que você faz, eu sei, com muito afinco e com muita dedicação. O que é essa conquista para você? É incrível, é o prêmio mais importante que eu recebi, né, como ator, e num filme brasileiro, né, isso também me dá muita alegria. Eu lembro que quando eu recebi o roteiro do Deus é Brasileiro, na minha casa, eu joguei o roteiro no chão, eu gritava, eu liguei para as pessoas. Uma vez, Posse Neto me chamou para fazer uma peça em Salvador, eu fiquei tão feliz que eu saí correndo da escola de teatro até o Porto da Barra. É longe, na chuva. Esse entusiasmo, assim, essa coisa, eu não tenho mais. Eu tenho diferente, eu sinto bem, eu me sinto feliz, não sei se estou menos ambicioso, se eu estou, assim, eu estou pensando mais no momento. É óbvio que eu quero que esse filme seja indicado ao Oscar, que a gente ganhe o Oscar, que a gente seja indicado, sabe? Lógico que eu quero, mas eu também não vou morrer se não acontecer nada disso, entendeu? Assim, eu tô... É parecido como quando eu recebo um ataque da extrema-direita, assim. Okay, dá menos valor para isso. Dos dois lados, assim. Aqui, tipo, foda-se, lá, tipo, ok, massa, eu tô feliz. Mas eu sei quem eu sou. O mais importante, tem uma coisa na peça que eu digo assim, uma hora eu digo assim, isso aqui que está acontecendo não vai mudar em nada sobre o que eu penso sobre mim. Eu tenho um entendimento muito bom de quem eu sou, do quanto eu posso melhorar como pessoa, do que eu... Isso me deixa do que eu gosto de mim, do que eu... E nenhuma dessas coisas vai mudar a forma com que eu penso sobre mim mesmo, entendeu? Se o time tá bom, o time tá jogando bem. Se o time ganhar, foda. Se não acontecer de ganhar, é da vida, é do jogo, entendeu? Mas eu acho bonito o engajamento do... O que o cinema pode provocar, você não acha? E o engajamento... eu ainda estou aqui, cara. Foi uma coisa bonita de engajar o público brasileiro de volta para o cinema brasileiro, sobretudo para aquele filme que fala daquela temática. Sabe, depois de tanto tempo que o povo falando que, por dizer que o artista é um ladrão, que você tanto de merda, e aí as pessoas vão e se engajam e torcem para um filme sobre um período da ditadura militar, com performances incríveis de Nanda, de Selton, aí o filme vai e ganha. Eu acho que isso é bom para a autoestima do Brasil, sabe? A gente tem um filme que ganhou um Oscar. É massa. E a gente tem um ator que ganhou Cannes. É massa essa porra. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz. Eu vou trabalhar para que o filme... Vou viajar com o Kleber o máximo que eu puder e estar nos lugares e trabalhar para que a gente possa ter essa visibilidade entre os votantes da academia. Eu tô ameaçado de morte. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Profissionais do cinema e do audiovisual brasileiros realizaram nesta segunda-feira um ato nacional em defesa do audiovisual independente e contra o atual projeto de lei que propõe a regulação das plataformas de streaming no país. A manifestação aqui no Rio de Janeiro aconteceu aqui em frente à Ancine, a Agência Nacional do Cinema. A mobilização reuniu cineastas, produtores, técnicos e entidades do setor contra o relatório apresentado pelo deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, ao PL 8889-2017, que, segundo os organizadores, representa um risco histórico de desmonte da indústria audiovisual aqui no Brasil. Quais são os principais pontos que você apontaria no sentido da fragilidade do PL do Dr. Luizinho? As plataformas, de acordo com o PL, vão pagar agora 0,5% do faturamento bruto delas. A proposta inicial dos independentes era que elas pagassem 20%, como é na França, na Itália e em diversos países. Além disso,
As plataformas podem fazer diversos descontos desse dinheiro que eles têm que pagar e podem investir dinheiro em produções originais delas. Então, é dinheiro público pagando original de plataforma estrangeira. A proposta que está sendo feita pelo atual deputado Luizinho é uma proposta muito ruim para o cinema independente brasileiro. Ela não vai permitir que o público brasileiro tenha acesso às obras brasileiras como devia, não vai canalizar dinheiro para os fundos públicos de produção de cinema independente e não garante uma posição boa para o audiovisual nas plataformas de VOD que são o futuro da distribuição. Aqui no Brasil, infelizmente, as plataformas entraram de uma maneira muito selvagem. Elas não pagam o Condecine, que é o imposto que eu pago. Eu, uma pequena produtora, eu pago imposto. E eles não pagam. Então, a ideia, quer dizer, a ideia principal é que eles passem a pagar esse imposto, que é o Condecine, que é o imposto que vai para a indústria brasileira. Além disso, quer dizer, teve esse outro problema que aconteceu agora, é que fizeram mudanças dentro da lei em que praticamente a lei passou a favorecer a eles, e não o contrário, quer dizer, que era uma lei que a ideia era: vamos fortalecer o cinema brasileiro. Ô Jéssica, quais são as 3 emendas que a deputada Jandira Fegali pretende propor para esse texto do PL do Dr. Luizinho? Olha, são pelo menos 3 emendas. Uma das emendas diz respeito sobre as cotas, ao tempo que essa cota vai ser implementada. A segunda emenda diz respeito às deduções de 70% que foram alteradas agora nesse novo texto. E a terceira emenda é um desdobramento dessa segunda, que diz respeito à base de cálculo. Então são essas 3 emendas que ela vai apresentar. Para que o audiovisual brasileiro se fortaleça, o diretor da Ancine, Paulo Alcoforado, defende a importância de estabelecer cotas mínimas de obras nacionais nos catálogos das plataformas, a necessidade de garantir sua proeminência, ou seja, que esses títulos tenham visibilidade de fato, e uma alíquota adequada para que os streamings contribuam não apenas com a produção local, mas também com o país, por meio de uma tributação justa e proporcional. Alíquota. Eu acho importante que o setor como um todo observe que quando a gente está falando de alíquota, o valor fixado, ele pode não corresponder exatamente ao valor a ser recolhido se você não considerar o conjunto de deduções que vem associado a ele. O fato é que o valor a ser fixado não necessariamente corresponde ao valor que vai ser praticado e recolhido. Por isso, eu acho que o melhor desenho seria justamente eliminar o rol de deduções e discutir qual é a alíquota. Agora, um outro ponto que não é muito falado, mas que é muito importante, segundo a sua fala aqui, é o da administração tributária, né? E da ausência de dados dessas plataformas. Isso, para a agência reguladora, essa é a principal questão. Para mim, essa é a principal questão. Por quê? Porque para que a Ancine possa fazer o trabalho de regulação, ela precisa ter acesso aos dados primários desses serviços. Serviço de VOD, serviço de plataforma de compartilhamento, serviços FAST. A Condecine Streaming, o operador é a Ancine, então não faz sentido que a Receita Federal seja o administrador tributário. Então é nesse sentido para que a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, tenha acesso a esses dados primários e assim tenha melhor condições de regular, fiscalizar e fomentar os serviços. E o nosso tempo de hoje acabou, mas, bom, segundas e quartas eu tô sempre aqui, 7h30 da noite, te esperando. E você também pode acompanhar a gente pelas redes do Canal Brasil. Beijo pra você e até a próxima.